Meu nome é Renata, eu estou na 7ª série, tenho 13 anos. Eu estou falando sobre o prazer da leitura, sobre livros. Esse é um projeto que a minha professora começou a fazer, pediu para eu vir aqui para falar como é que é a leitura, tudo como é que acontece. O que eu quero dizer é assim, para mim a leitura é mais importante do que tudo. Eu acho que a leitura vem na frente da televisão, do computador, de tudo. Para mim, se eu não tivesse computador, estava ótimo, desde que eu tivesse o meu livro. Sem livro, eu não consigo. E disso, a minha professora mandou a gente ler um livro paradidático que se chama A Morte Tem 7 Herdeiros. Nesse livro, conta histórias de um homem chamado Rogério que morre. E quando ele morre, ele deixa uma carta falando sobre o que ele vai dar para os seus herdeiros, que seus herdeiros eram suas famílias. Só que, antes deles lerem a carta que o avô deixou, a família foi para a casa dele, porque dizia a família que ele tinha feito um diário que contava todas as coisas ruins que a família fez. Aí, para isso, eles precisavam achar o diário para destruir o diário, para não ter nenhum fato, assim, sabe? Ninguém dizendo exatamente o que aconteceu, porque senão poderia sujar a imagem deles. E no decorrer das histórias vai acontecendo várias mortes, mas que no final você descobre que não são mortes verdadeiras, são só acidentes que acontecem e eles acham que são mortes. E assim, é um final assim que você descobre, nossa, eles passaram um por cima do outro para tentar achar o dinheiro, um dinheiro que não existia, porque quando eles foram ler a carta do tio, eles viram que não tinha nenhum dinheiro, porque ele tinha ficado tão endividado, que não tinha nenhum dinheiro, para falar a verdade. E com isso, a professora se baseou pediu pra gente fazer uma revistinha sobre o livro, falando assim, comentando sobre o livro. Na minha revistinha, eu fiz assim bastante joguinhos. Só que chegou uma parte que eu vi que assim, o joguinho não tava legal, água sem açúcar. E eu vi que tava muito assim nada. E eu resolvi fazer uma reportagem. E nessa reportagem, eu fiz uma coisa que ninguém fez. Eu pensei, quem que vai imaginar alguma coisa? Uma reportagem. Vou entrevistar alguém. Quem que eu vou entrevistar? Eu vou entrevistar alguém que está assinando o livro, que estava vivo? Não. Então, o que eu fiz? Eu entrevistei um morto. Uma coisa que quase ninguém faz. Eu entrevistei uma pessoa que era o seu Rogério. Estava morto. Ninguém pensa. Que fala assim, quem que vai entrevistar um morto? E eu fiz isso ficar bem divertido, bem humorístico. Eu fiz assim uma coisa bem engraçada, porque eu fiz perguntas assim, que ninguém imaginaria fazer. Assim, como você se sente estando morto? Assim, a pessoa vai falar assim, eu tô bem, eu tô ruim. Acho bem legal fazer isso e tudo mais. E com isso, assim, eu vejo que não é... Acho que assim, as pessoas têm que ler mesmo bastante, porque, na minha opinião, eu gosto muito de ler. Pra mim, os melhores livros que tem, assim, qualquer livro que eu pego pra mim é bom. Eu só não gosto muito de alguns finais. Agora, assim, a maioria eu gosto muito. Sinto muito prazer em ler, principalmente em casa. Eu gosto muito de ler. Eu pego os livros dos meus pais, das minhas irmãs, eu fico lendo a tarde inteira, eu entro dentro do livro, fico imaginando o final, quando acaba. Quando tem crônica, então, eu aproveito muito aquelas crônicas, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de crônicas, que eu fico imaginando sempre o final. Agora, tem séries que eu gosto muito, tipo, eu li esses dias uma série chamada A Mediadora. Eu achei super interessante, então eu acho que isso, assim, vale muito a pena ler. Quem não lê, assim, não sabe o que tá perdendo, e acho que é muito bom. Acho que quem não leu tem que tentar pra ver como é que é bom. Oi, meu nome é Natália, sou da 7ª série D e a minha professora é a Kátia. Bom, eu vou falar sobre o meu prazer de ler. Eu gosto muito de ler porque quando eu leio, eu entro no meu mundo e eu esqueço de tudo. Normalmente, quando eu tô lendo, eu deito na minha cama, ligo o ar-condicionado e não gosto que ninguém me perturba. Normalmente, quando eu tô lendo, a minha mãe gosta sempre de me atrapalhar. E é uma coisa que eu odeio, porque isso ela sempre faz assim pra limpar, lavar louça, arrumar as coisas que eu deixo bagunçada. Meu irmão também gosta de fazer isso, ele me atrapalha. Assim, um dos livros que eu mais gostei de ler foi o Crepúsculo, porque assim, é uma história muito boa. Quando eu ganhei o livro do meu pai, ele deu pra mim e eu gostei muito de ler, que no outro dia eu terminei às 3 da manhã. Aí, no outro dia, eu ia viajar, eu ia para Rio Verde. Como eu ia viajar, eu falei para minha mãe, você vai de manhã, 7 horas da manhã, e vai comprar esse livro. Ela foi e comprou para mim. Eu terminei de ler, eu gostei tanto do livro que não tinha continuação, por causa que a continuação, não chegou ainda no Brasil. Então, eu pesquisei na internet e continuei a ler.
Então, eu gosto muito de ler e o livro, assim, gosto também dos livros da escola, que é A Morte Tem Sete Herdeiros. Foi um livro muito bom, porque, assim, foi engraçado, ao mesmo tempo que foi de terror, entende? E eu amo esse. Aí também, eu li também o Conto de Grimm, que era também muito bom. Ele falava sobre vários contos, aqueles contos antigos que ainda têm valor. Gostei bastante. Os personagens, gente, os personagens eram muito bons. Eles tinham, assim, dos Mortos em Sete Herdeiros, era o personagem morto, aí o morto pegou a peça num sobrinho, que na verdade, assim, e ele já tava, essa é a história engraçada, porque ele já tava morto e ainda pregou peça nele, porque os sobrinhos, eles queriam a herança, e na verdade, a herança não existia, por causa que era tudo em dívida. Aí, isso me trouxe muito prazer, por causa que, como eu já gosto de ler, e a escola ainda fornece livros, ajuda bastante, porque estimula, porque normalmente ninguém nunca gosta de ler. Então, eu gosto bastante de ler. Oi, meu nome é Luísa, tenho 13 anos, sou da 7ª série. Nossa professora Kátia, de português, pediu que nós fizéssemos uma releitura, uma releitura de um conto dos contos de Grimm. E eu fiz sobre os músicos de Bremen. Eu mudei o título, mudei alguns personagens, mudei o fim da história, que eu achei muito legal, porque ler é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu li e fiz, ficou super bom, na minha opinião. Para quem não lê, eu acho muito, muito bom ler. Porque eu li vários livros, eu li As Garotas da Rua Bacon, série Crepúsculo, e assim, é muito, muito bom ler. Oi, meu nome é José Marcelo, sou aluno da Kátia, sou da 7ª série. Aos trabalhos feitos em sala de aula, eu fiz uma releitura dos contos de Grimm. E eu peguei o conto da Chapeuzinho Vermelho, mas só que eu fiz a releitura muito diferenciada da antiga. Eu peguei a realidade de hoje em dia e coloquei na história. Ficou bem assim. A história começava com a Chapeuzinho, que estava conversando com a mãe dela, e de repente tocou o telefone, e aí era a avó dela que estava com fome, porque tinha acabado a comida e ela morava no alto do morro. Aí a mãe dela pediu comida, ligou para um restaurante lá e pediu comida. E falou para a Chapeuzinho levar para a avó dela, mas só que era muito longe e a Chapeuzinho pediu o carro. Aí ela pegou o carro da mãe dela e aí chegou a comida, ela foi levar a comida de carro, né? Aí na hora que ela estava chegando no morro, ela viu 4 homens tentando assaltar uma mulher e ela foi tentar ajudar, né? Aí ela acabou ferindo um homem e assim os outros 3 ficaram bravos e começaram a seguir ela. Aí algum tempinho depois ela foi cansando e eles acabaram sequestrando ela. Aí o homem, aí um dos três que dizia ser o homem do morro, pegou o dono do morro, pegou e abortou ela e assim obrigou ela a levar até a casa da avó dela.